Helena nunca imaginou que um único momento poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Aos 27 anos, ela era garçonete no famoso restaurante Encanto do Mar, localizado em Santos, um dos estabelecimentos mais aclamados da região. O restaurante, com sua vista de tirar o fôlego para o oceano, era muito mais do que apenas um lugar para uma refeição, era um símbolo de luxo e prestígio, e ainda por cima, era de propriedade da estrela Bruna Marquezine. Clientes vinham não apenas pela gastronomia impecável, mas também pelo brilho e charme que envolviam o lugar, criando uma atmosfera única. Orgulhosa de seu trabalho, Helena dedicava-se com afinco, embora soubesse que ainda estava distante de realizar seu verdadeiro sonho em abrir um café inspirado no amor e carinho de sua avó, cujas receitas acolhedoras conquistavam todos ao redor. No entanto, a realidade financeira a mantinha presa a uma rotina onde cada dia no Encanto do Mar representava um pequeno passo rumo ao seu grande objetivo. Tudo transcorria normalmente até a chegada de Eduardo, o novo gerente do restaurante. Com uma postura rígida e um olhar severo, ele rapidamente demonstrou ser implacável e indiferente ao bem-estar dos funcionários. O ambiente, antes caloroso e familiar, tornou-se tenso e carregado de regras inflexíveis. Em um dia particularmente movimentado, com o restaurante lotado de turistas e moradores locais, Helena teve a honra de atender Bruna Marquezine e seus amigos. Sempre gentil, a atriz fez questão de elogiá-la publicamente por sua simpatia e eficiência. Surpresa e emocionada, Helena agradeceu, sem imaginar que esse simples gesto despertaria uma reação inesperada. Do outro lado do salão, Eduardo observava a cena com um olhar gélido. Para ele, o reconhecimento de Helena não era um sinal de mérito, mas sim uma afronta à sua autoridade. Em sua mente distorcida, Bruna tentava fazer da garçonete o centro das atenções, algo que ele não podia tolerar. Movido por uma decisão impulsiva e autoritária, Eduardo chamou Helena para uma conversa no meio do restaurante, diante de todos os clientes. Sem demonstrar qualquer empatia, anunciou sua demissão sob a alegação de que ela havia desrespeitado as normas da casa e buscava se promover de maneira inadequada. O choque foi imediato. Helena, completamente perplexa, tentava processar o que estava acontecendo. O que havia feito de errado? Apenas desempenhara seu trabalho com dedicação. Enquanto tentava encontrar uma explicação, percebia os olhares solidários dos clientes e colegas de trabalho. Mal sabia ela que aquele momento difícil seria o estopim para uma reviravolta que mudaria sua vida para sempre. Receber um elogio genuíno de uma cliente famosa deveria ser motivo de alegria, mas para Helena, foi o estopim de uma humilhação pública. O restaurante, antes um ambiente acolhedor, tornou-se um palco de constrangimento e injustiça. Com os olhos marejados e o rosto queimando de vergonha, Helena tentou se defender, mas Eduardo não lhe deu chance. Suas palavras ecoaram frias e cortantes. Você não está à altura deste lugar. E com um simples gesto de desprezo, Eduardo a demitiu diante de todos. O coração de Helena se partiu, mas ela sabia que não podia deixar que aquele momento a definisse. Com a cabeça erguida, saiu pela porta dos fundos, embora por dentro estivesse em pedaços. Seus pensamentos estavam um turbilhão, e a sensação de impotência tomava conta de seu peito. A clientela assistiu à cena em silêncio, e seus colegas, chocados, apenas trocaram olhares cúmplices, sem coragem de intervir. Helena sentia que sua carreira e seu futuro haviam sido arrancados brutalmente, mas, em meio ao desespero, uma centelha de determinação começava a surgir dentro dela. Ela não permitiria que a injustiça de Eduardo determinasse seu destino. O que Helena não imaginava era que aquele dia não significava o fim, mas o início de uma grande reviravolta. Perder o emprego, a única fonte de renda que sustentava seu sonho, parecia ser uma tragédia, mas logo perceberia que era, na verdade, o primeiro passo para algo muito maior. Um caminho de superação, amizade e, principalmente, realização pessoal estava prestes a se desenhar à sua frente. Enquanto caminhava pelas ruas de Santos, sentindo o vento salgado do mar bater em seu rosto, Helena tentava conter as lágrimas. A dor da injustiça ardia, e a forma cruel como fora dispensada deixava uma cicatriz profunda. O Encanto do Mar não era apenas um trabalho, era o local onde ela nutria seu sonho de abrir um café inspirado nas receitas de sua avó. Agora,
Tudo parecia ter desmoronado. Dentro do restaurante, o clima era tenso. Os funcionários sussurravam entre si, chocados com a demissão repentina. Ninguém ousava falar em voz alta, temendo atrair a ira de Eduardo. Mas havia alguém que não ficou indiferente, Bruna Marquezine. A atriz lembrava do sorriso acolhedor de Helena e do atendimento impecável que receberá. Algo não fazia sentido. Incomodada com a situação, Bruna chamou Eduardo para uma conversa particular em seu escritório. Cruzando os braços, encarou o gerente com firmeza e perguntou diretamente: o que aconteceu com a Helena? Eduardo parecia desconfortável, desviando o olhar por um instante antes de responder. Ela estava se exibindo demais. Não preciso de funcionários que tentam aparecer mais do que o restaurante, disse ele, mantendo a voz fria. Mas Bruna não se convenceu. Lembrava-se claramente da simpatia genuína de Helena. Não havia nada de exibicionismo ali. Exibicionismo, Bruna franziu a testa. O que eu vi foi uma funcionária dedicada e educada. Ela foi exemplar. Me explique melhor essa história, Eduardo. A atriz não costumava se intrometer na administração, mas algo ali não estava certo. Eduardo hesitou. Não esperava que Bruna questionasse sua decisão. Tentou justificar sua atitude dizendo que Helena estava tentando chamar atenção para si, buscando elogios diretos dos clientes. No entanto, suas palavras soaram vazias, sem fundamento. Se elogios são um problema, então quer dizer que preferimos um atendimento medíocre, rebateu Bruna, cruzando os braços. Seu olhar era afiado e decidido, não aceitaria explicações vazias. Acho que o problema não é a Helena, mas sim sua maneira de gerenciar a equipe. Eduardo ficou sem palavras por um momento, surpreso com a firmeza de Bruna. Tentou se defender, mas a atriz já havia formado sua opinião. O comportamento do gerente começava a levantar dúvidas em sua mente. Será que Eduardo é a pessoa certa para liderar minha equipe? Pensou ela. Enquanto isso, Helena estava em casa, sentada no sofá, com as mãos trêmulas segurando a carta de demissão. O aluguel estava atrasado, as contas empilhadas na mesa, e agora, sem emprego, ela não sabia como iria pagar tudo. O desespero ameaçava dominá-la, mas respirou fundo. Não vou desistir. Não agora, murmurou para si mesma, enxugando as lágrimas. Seu sonho de abrir um café ainda queimava dentro dela. Lembrou-se das palavras de sua avó: os dias difíceis preparam as pessoas para destinos extraordinários. Isso lhe deu um pouco de força. Determinada a seguir em frente, Helena começou a procurar novas oportunidades. Revisou seu currículo, pesquisou vagas e fez ligações. A cada tentativa frustrada, a dor da injustiça voltava, mas ela se recusava a se entregar ao desânimo. Do outro lado da cidade, Bruna ainda refletia sobre a situação. Não conseguia esquecer o rosto abalado de Helena ao deixar o restaurante. A atriz sentia que tinha a responsabilidade de investigar a fundo o ocorrido. Eduardo começava a parecer suspeito, e Bruna estava determinada a buscar a verdade. Mal sabia Helena que aquela demissão injusta seria o início de uma jornada transformadora, e que Bruna, sem perceber, estava prestes a se tornar uma aliada inesperada. Na manhã seguinte, o sol entrou timidamente pela janela do pequeno apartamento de Helena. Apesar da dor da demissão, ela se recusou a ficar na cama lamentando. Levantou-se, determinada a encontrar um novo emprego. Enquanto arrumava o cabelo diante do espelho, repetia para si mesma: não vou deixar que isso me derrube. Seu olhar firme refletia a força que carregava, mesmo diante das dificuldades. Do outro lado da cidade, Bruna Marquezine ainda estava inquieta com os acontecimentos do dia anterior. Não conseguia tirar da cabeça o olhar humilhado de Helena ao ser demitida na frente de todos. Decidida a entender melhor a situação, Bruna pediu ao departamento de RH do restaurante que levantasse o histórico de Eduardo. Não demorou muito para que revelações surpreendentes viessem à tona. Revelações perturbadoras vieram à tona. Ao analisar as reclamações antigas, Bruna ficou chocada ao descobrir que Eduardo tinha um longo histórico de má conduta.
Funcionários relataram episódios de humilhação, gritos em público e favoritismo injusto. Como aquilo havia passado despercebido por tanto tempo? A atriz sentiu um misto de raiva e responsabilidade. Isso não vai continuar assim, murmurou com determinação. Sem perder tempo, Bruna convocou Eduardo para uma reunião no escritório. O gerente entrou confiante, sem suspeitar do que estava por vir. Recebi informações muito sérias sobre sua conduta, começou Bruna, com a voz firme. Eduardo tentou se defender, dizendo que eram apenas queixas de funcionários insatisfeitos, mas Bruna não se deixou enganar. Humilhações, abuso de poder. Esse não é o ambiente que quero no Encanto do Mar, afirmou ela, cruzando os braços. Eduardo ficou pálido, percebendo que estava encurralado. Não posso permitir que alguém como você continue representando minha empresa. Você está demitido, decretou Bruna, com um tom de voz que não deixava espaço para discussão. Depois de resolver a situação, Bruna se sentiu aliviada, mas não satisfeita. Sabia que precisava consertar o erro cometido contra Helena. Decidida a pedir desculpas pessoalmente, Bruna fez questão de encontrá-la. Pegou seu próprio carro e dirigiu-se ao bairro simples onde Helena morava, determinada a fazer as pazes. Quando Helena abriu a porta e viu Bruna Marquezine parada ali, seus olhos se arregalaram de surpresa. Bruna? O que você está fazendo aqui? Perguntou, ainda tentando entender se era um sonho. Bruna sorriu gentilmente e respondeu, vim me desculpar. O que aconteceu no restaurante foi completamente injusto. Helena ficou em choque. Não esperava uma atitude tão humilde e sincera de alguém tão famoso. Bruna continuou, investiguei o comportamento de Eduardo e descobri que ele estava agindo de forma inadequada com você e outros funcionários. Ele já foi demitido. Helena sentiu um alívio profundo ao ouvir aquelas palavras. A conversa fluiu naturalmente, e Bruna ficou impressionada com a resiliência de Helena. Mesmo diante das dificuldades, a jovem ainda falava com brilho nos olhos sobre seu sonho de abrir um café inspirado nas receitas da avó. Una admirou a força de vontade de Helena e começou a pensar em como poderia ajudá-la. Antes de se despedir, olhou nos olhos da jovem e disse, você é muito mais forte do que imagina. Não deixe que essa experiência apague seus sonhos. Helena sorriu, sentindo-se valorizada de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Era como se aquela visita tivesse reacendido sua esperança. Ao se afastar, Bruna percebeu que não estava apenas corrigindo um erro, mas estava diante de uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. E, naquele momento, uma ideia começou a tomar forma em sua mente, um plano que poderia mudar o destino de ambas para sempre. Após muito esforço e dedicação, o Café Encanto foi inaugurado e rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. A pequena loja de Helena, com sua atmosfera acolhedora e os toques especiais das receitas da avó, começou a atrair não apenas turistas, mas também moradores da cidade. O café se tornou um símbolo de superação, um local onde as pessoas vinham não apenas para saborear os deliciosos bolos e cafés, mas para se inspirar na história de Helena. Ela havia transformado uma perda dolorosa em uma grande vitória. Bruna, que se tornou uma amiga e apoiadora incansável de Helena, não hesitou em promover o novo empreendimento. Com a visibilidade de suas redes sociais, o Café Encanto ganhou ainda mais fama. Os seguidores da atriz passaram a prestigiar o local, e logo o café virou um ponto obrigatório para quem visitava Santos. O sonho de Helena, que antes parecia tão distante, agora florescia de maneira imprevista e linda. Eu nunca imaginei que a vida pudesse me levar a esse ponto, pensava ela, observando o movimento constante de clientes entrando e saindo. A cada sorriso, a cada elogio, sentia que estava cumprindo sua verdadeira missão. Seu café não era apenas um local de comida, mas um espaço repleto de histórias, amor e recomeços. O Café Encanto, um lugar onde histórias são compartilhadas e sonhos se tornam realidade, não parava de crescer. O que começou como um simples café, logo se transformou em algo muito maior. Helena, com sua visão apaixonada, decidiu inovar, oferecendo não apenas novos pratos e eventos, mas também cursos de culinária para jovens que, assim como ela, sonhavam em aprender a arte da cozinha e empreender.
Ela sabia que poderia transformar sua pequena loja em um verdadeiro ícone nacional de qualidade e acolhimento. E finalmente, Helena tinha o que sempre desejou, a liberdade de ser sua própria chefe, a oportunidade de ajudar outros a realizarem seus próprios sonhos. Sua visão, que antes era sufocada pela insegurança e pelas frustrações do passado, floresceu com uma força avassaladora. O Café Encanto tornou-se a prova viva de que quando a determinação se encontra com a oportunidade certa, o impossível se torna possível. Helena estava mais do que pronta para os desafios que viriam. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando, e agora, tinha o poder de transformar sua vida e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E você, está pronto para dar o primeiro passo em direção ao seu sonho? Não espere mais. Comece hoje a acreditar em seu potencial. Quem sabe o que você pode conquistar? Se você se emocionou com essa história de superação e transformação, compartilhe com quem precisa ouvir uma mensagem de esperança. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.